Oi, bons dias, tudo bem? Você sabe o que é interferência de ondas? Você sabe o que é onda estacionária? Fique comigo, logo depois da vinheta saberemos. Vamos tratar deste assunto. Saudações, meu querido, minha querida, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Física Toda Hora. E neste momento vamos tratar de um assunto sobre ondas, interferência de ondas. Aproveite antes de iniciar, dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo quando terminar de assistir. Vamos então à interferência de ondas, esta figura de ondas numa superfície de água já mostra pontos de interferência de onda bidimensional. Vamos falar disso nas próximas figuras. Muito bem. Para começarmos, pense numa corda onde duas pessoas seguram nas extremidades opostas, mantendo a corda esticada. Uma delas produz um pulso com velocidade v1 para a direita. A outra pessoa produz um pulso com velocidade v2 para a esquerda. Uma pergunta: será que essa velocidade v1 e v2 têm valores iguais ou diferentes? Com certeza essa velocidade é a mesma, pois trata-se de pulsos na mesma corda e esta corda tem uma densidade linear e uma tração. Por isso, a velocidade tem que ser a mesma, depende do meio. Muito bem. Vamos então, o que acontece quando esse pulso que está à direita com, digamos, amplitude A2 e esse pulso da esquerda com amplitude A1 se encontrarem? Como eles andam em sentidos opostos, em um ponto aqui no meio entre os dois, haverá um encontro das duas cristas. O que acontece quando tem esse encontro? Temos a chamada interferência. E essa é uma interferência do tipo construtiva. Por que esse nome? Observe que a amplitude que se obtém no momento da interferência é uma amplitude que é a soma da amplitude do pulso 1 mais a amplitude do pulso 2. Por isso é chamado de interferência construtiva. E o que ocorre após esse momento? Será que o pulso 1 e o pulso 2 destroem-se? Desaparecem? Claro que não. Os pulsos continuam. Aquele pulso 2 continua seu trajeto para a esquerda com a mesma velocidade que tinha. O pulso 1 continua seu trajeto para a direita com a mesma velocidade que tinha antes, v1. E outra, a amplitude de cada um, amplitude 1 e a amplitude 2, não se alteram após a interferência. A interferência é um fenômeno local, é em um determinado ponto da corda. Depois disso, os pulsos continuam transportando a energia como estava antes. Muito bem. Tem um outro tipo de interferência em que as duas pessoas que estavam segurando a corda produz agora a pessoa da esquerda um pulso para cima com velocidade v1 e a pessoa da direita produz um pulso para baixo com a mesma velocidade, né, v2. Qualquer das duas pessoas, ao produzir o pulso, eles propagam com a mesma velocidade, pois estão na mesma corda, independente da amplitude de cada um. Nessa figura, nós estamos representando a amplitude do pulso 1 e do pulso 2 com o mesmo valor, mas poderiam ser diferentes. O que vai acontecer no ponto de encontro dessa crista com esse vale? Vamos ter uma interferência de que tipo? Veja a sequência de imagem.
quando essa parte do pulso 1, quando essa parte do pulso 1 encontra esta parte do pulso 2, você tem esta figura aqui embaixo. Notem que o pulso 1 continua para a direita e o pulso 2 continua para a esquerda. Observe que eles estão propagando assim. Muito bem. Quando a crista do pulso 1 encontra o vale do pulso 2, você tem uma interferência chamada destrutiva. A crista destrói o vale, portanto, uma interferência destrutiva. E você tem a corda como se estivesse em repouso. Momentaneamente, os pontos ficam em repouso, pois os pontos que transportavam a crista e o que estava o vale têm interferência destrutiva. Nesse tipo de interferência, a amplitude maior subtrai a amplitude menor. Como as amplitudes são iguais, o resultado é uma amplitude igual a zero. Ou seja, você não tem uma crista e nenhum vale nesta interferência especificamente, em que a amplitude da crista 1 era igual à amplitude do vale, que eu estou chamando de 2. Muito bem. O que ocorre logo após essa interferência? Vai acontecer a sequência natural. O pulso 1 continua se propagando para a direita, o pulso 2 para a esquerda, e mais à frente você distingue os dois pulsos. O pulso 1 continua com sua velocidade e o pulso 2 continua com a sua velocidade, com as mesmas amplitudes que tinham lá no início. Esta amplitude do vale número 2 é a mesma amplitude aqui do início, antes da interferência. O mesmo acontece com a amplitude dessa crista antes da interferência e do pulso logo depois da interferência. As amplitudes continuam e os pulsos propagam naturalmente. Ficou claro para você o que é interferência construtiva e destrutiva? Caso tenha dúvida, volte um pouco o vídeo e assista novamente a explicação. Vamos agora convidá-lo para fazer uma observação. Esta corda tem uma extremidade fixa em uma parede e uma pessoa pode segurar essa corda e produzir uma onda. Se a pessoa produzir uma onda nesta corda, vamos dizer que comece com uma crista e um vale, vai produzir uma figura desta forma. E esta onda começa a propagar para a direita com uma velocidade v. Se foi produzido apenas uma onda, o que vai acontecer com ela ao atingir a extremidade fixa desta corda? Vai sofrer reflexão e sofre inversão de fase. Isto é, aquela parte que era a crista inverte virando vale e assim por diante. E esse pulso que inicialmente tinha velocidade para a direita, ele agora tem velocidade para a esquerda. Aqui nós temos uma onda completa, uma crista e um vale. Agora, o que acontece se nós produzirmos ondas indefinidamente? Se a pessoa que está segurando essa corda mover a sua mão para cima e para baixo com a mesma amplitude durante vários minutos, o que vai se formar nessa corda? Você então vai ter uma onda propagando para a direita e uma onda propagando para a esquerda. Observe que terão a mesma velocidade, pois estão na mesma corda. Quando essas ondas que estão indo para a direita encontram as ondas que estão vindo para a esquerda, que foram refletidas, acontecerá um fenômeno, uma interferência, um caso particular. Isto é, um caso particular de interferência, que a gente chama de
onda estacionária. Essa onda estacionária tem algumas características muito importantes que a gente precisa prestar atenção e destacar para vocês. O nome onda estacionária quer dizer que alguma coisa está estacionada, como se alguma coisa estivesse em repouso. Vamos observar o seguinte: esses pontos que vou destacar aqui em vermelho são pontos da corda que estão em repouso. Esses pontos não estão vibrando. Pontos em repouso, eles recebem um nome especial. Esses pontos vão ser chamados de nós. Ele é um nó, também chamado de nodo. Portanto, esses pontos estão em repouso. Eles não vibram conforme os demais pontos da corda. E por estarem em repouso, vários pontos ao longo da corda estando em repouso, esta corda não está propagando energia. Você não tem energia propagando da mão da pessoa até a outra extremidade. Você tem na onda estacionária a energia em repouso. Você tem conservação da energia. Isto é, energia cinética transformando em elástica e vice-versa, em diferentes pontos da corda. Outra coisa, este ponto aqui na corda, por exemplo, vamos destacá-lo com uma cor um pouco mais forte. Este ponto aqui tem uma amplitude e ele vibra com esta amplitude para cima e para baixo. Um outro ponto que vamos destacar aqui, ó, neste local, tem uma amplitude diferente do primeiro. Então, aqui eu tenho uma amplitude 1, aqui eu tenho uma amplitude 2, tanto para cima quanto para baixo. Esses dois pontos que eu estou destacando, mesmo com amplitudes diferentes, vibram na mesma frequência. Todos os pontos de qualquer local aqui da corda, exceto esses em vermelho, estão vibrando com a mesma frequência, a frequência da onda estacionária. Tá certo? Bom, esta região que aqui vamos destacar com uma outra cor, por exemplo, de azul, esta região aqui, ó, apontando com essas setas, recebem um nome especial. Esta região, ela é chamada de ventre da onda estacionária. Então você tem numa sequência um nó, ventre, outro nó, um outro ventre e assim por diante. Também chamada de região ventral. Tá certo? Esses nomes são muito importantes na sequência de estudos de onda estacionária. Outra observação importante que é necessário destacar nesta figura é a seguinte: você tem que distância você tem entre um nó e o nó consecutivo? Ó? Que distância seria essa aqui, ó? De um nó até o nó consecutivo. Alguém sabe dizer? Esta distância corresponde a meio comprimento de onda. Da mesma forma que de uma crista ou de um ventre até o ventre consecutivo, você também tem meio comprimento de onda. Certo? E como é que você vai ter uma onda inteira nesta figura? Para você observar uma onda inteira, é conveniente observar, por exemplo, aqui, ó, de um nó até um nó não consecutivo. Acompanhe esse destaque em vermelho. Quando você faz esse trajeto, você observa o desenho de uma onda. Então, nesse percurso, você tem um comprimento de onda inteiro. Confere? Você pode também medir este comprimento de onda
de um ventre ao ventre não consecutivo. Você vai obter também o comprimento de onda. Outro destaque importante é que muitas vezes faz-se uma pergunta sobre velocidade da onda estacionária. E aí fica um termo esquisito. Por quê? Se a onda é estacionária, não tem propagação de energia de um ponto para outro. Você tem pontos da corda em que a energia cinética transforma em potencial e vice-versa. Mas ela não propaga. Mas, inicialmente, quando produziu a primeira onda na corda antes de sofrer reflexão, essa onda propaga na corda com uma velocidade. Esta é a velocidade que pode ser pedida para uma onda estacionária. É a velocidade com que uma onda propaga nesta corda que está presa, esticada. Tá certo? Muito bem. Seguindo, vamos falar de interferência de uma onda bidimensional. O que seria isso? Aqui é uma vista de cima da superfície de um lago, de uma superfície de água, por exemplo, onde você tem continuamente pingando gotas de água ou caindo alguma pedrinha nesse ponto em que estou chamando de F1, fonte de onda 1. Você pode ter um equipamento que fica aqui vibrando na superfície da água, entrando e saindo, produzindo onda continuamente. Estas representações, estas linhas, estas circunferências, as linhas cheias, elas representam as cristas. Ó. Essas linhas cheias representam as cristas das ondas. Algumas figuras, alguns desenhos, apresentam essas linhas tracejadas com o intuito de representar para você os vales das ondas, que assim fica um destaque, o que é vale e o que é crista da onda. Mas nem sempre isso acontece. Então, você tem aqui uma fonte de onda produzindo ondas continuamente na superfície da água. O que aconteceria se aqui do lado tivéssemos uma outra fonte F2 produzindo ondas? Vamos ver o que acontece? Teríamos uma figura desta forma. E nesta figura, o que precisamos destacar para você? Observe alguns pontos. Vamos aqui representar de vermelho alguns encontros. Veja, esse ponto é um encontro de uma crista com uma crista. Portanto, é uma interferência construtiva. Este outro ponto aqui, ó, é um ponto crista com crista. Este outro, crista com crista. E esse ponto aqui é um vale com um vale. Também interferência construtiva. Um vale mais profundo. E nesta região, onde eu marquei esses pontos, se você unir, pode ser chamado de uma linha ventral, interferência construtiva. Tá certo? Você pode marcar outros pontos. Agora, se observarmos os pontos aqui representados de amarelo, vamos ver se aparece bem. Esses pontos aqui, ó, este é um encontro de uma crista da onda vinda da fonte 2 e um vale da fonte 1. Esse outro ponto aqui é uma crista da fonte 1 e um vale da fonte 2. Aqui, vale da fonte 1, crista da fonte 2. E aqui, vale, crista da fonte 1, vale da fonte 2. Você tem 4 pontos marcando uma interferência destrutiva, crista com vale, que a gente pode chamar de uma linha nodal, como se fosse um nó. Se essas cristas e vales tiverem amplitudes iguais, são pontos que não vibram, estão na superfície da água, não sobe e não desce. Certo? Então é muito importante que você comece a identificar
nessas figuras o que é pontos de interferência construtiva e pontos de interferência destrutiva. É uma interpretação fácil. Vamos ver se compreendeu? Observe nesta figura, onde tem um pouco mais de pontos. Vamos de novo marcar pontos de interferência construtiva. Crista. Vamos ver aqui, ó, por exemplo, vale com vale, crista com crista, vale com vale, você tem uma linha ventral, tá certo? Você tem aqui crista, vale com vale, crista com crista, e aqui você tem, vamos marcar alguns pontos com interferência destrutiva. Por exemplo, esse ponto aqui, crista com vale, crista com vale, interferência destrutiva. Aqui, crista com vale, e aqui, crista com vale, interferência destrutiva. Se você unir esses pontos, você tem uma linha nodal. Outra forma de você identificar essas linhas é se fizer assim, ó. Se eu marcar esse ponto em vermelho, crista com crista, vale com vale, crista e crista, vale e vale. Observem que aqui nós temos uma linha também de pontos com interferência construtiva. Essa linha pode ser chamada de uma linha ventral, onde tem interferência construtiva. Esta outra representação, crista com vale, vale com crista, crista com vale, vale com crista aqui, e você tem um conjunto de pontos com interferência destrutiva. Você, unindo esses pontos, você tem uma linha nodal. Muito importante identificar os pontos, pelo menos identificar onde tem interferência construtiva e onde é destrutiva. Nesta outra figura, parece um pouco complicado, mas lembre-se, nem sempre os desenhos apresentarão as cristas e os vales. Quando apresenta os dois, as cristas são linhas cheias e as linhas tracejadas são os vales. Quando você vê uma figura como esta, não está explícito os vales. Mas você já sabe que entre uma crista e outra sempre tem que ter um vale. Então, vamos marcar pontos com interferência destrutiva. Você tem a crista, vamos pegar aqui fonte 1, e você tem aqui, ó, uma crista da fonte 1 e um vale da fonte 2. Você não vê o vale, mas sabe que entre essa crista e essa crista da fonte 2 tem um vale. Então, aqui é uma interferência destrutiva. Aqui é uma crista da fonte 2 e um vale da fonte F2, porque aqui tem uma crista, ponto de interferência destrutiva. Muito importante observar isso. Se você marcar esse ponto, crista com crista, aqui um vale com um vale, crista com crista, vale com vale, crista com crista, e uma linha nodal. Você pode marcar aqui uma linha ventral. Olha, crista com vale, e você tem aqui uma linha ventral entre interferências destrutivas. Compreenderam? Muito importante observar essas coisas, tá certo? Um outro ponto importante que pode ser cobrado em Enem e alguns vestibulares é a condição para ter interferência construtiva ou mesmo condição para ter interferência destrutiva. Vamos destacar nesta figura as duas fontes F1 e F2 e convido você a observar este ponto que eu vou marcar aqui, por exemplo,
nesta posição, será que esse ponto, que eu vou chamar de P, sofre uma interferência construtiva ou uma interferência destrutiva? Para que ele sofra uma interferência construtiva, é necessário algumas condições. Primeiro, que a fonte F1 e a fonte F2 estejam produzindo ondas na mesma frequência. E se elas estiverem na mesma fase, em concordância de fase, isto é, quando a fonte 1 faz uma crista, a fonte 2 também faz uma crista. Quando a fonte 1 faz um vale, a fonte 2 faz um vale, simultaneamente. Isso quer dizer que estão em concordância de fase. Nesta situação, você mede a distância da fonte 1 até o ponto P, vamos chamá-la de D1, e mede a distância do ponto P até a fonte 2, chamando de D2. A diferença de distância, a distância 1 maior menos a distância menor, por isso, a diferença entre distâncias é igual a n vezes lambda sobre 2. Isso significa o seguinte: quando as ondas estão em concordância de fase, quer dizer que para ter uma interferência construtiva no ponto P, a distância entre as fontes tem que ter um número inteiro de comprimento de ondas. E para atender essa condição, a diferença de distância é n lambda sobre 2, onde n tem que ser par. Se o n for 2, a diferença de tamanho é um comprimento de onda. Se o n for 4, a diferença de tamanho vai ser 2 lambda, ou seja, a diferença de tamanho tem que dar um número inteiro de onda, por isso terá uma interferência construtiva. Nesta situação, em que estão em concordância de fase, tá certo? Automaticamente, a interferência vai ser destrutiva se, na concordância de fase, o n assumir valores ímpares, 1, 3, 5, por exemplo, você vai ter, com as ondas em concordância de fase, você vai ter interferência destrutiva. Agora, se as nossas fontes estiverem produzindo ondas em oposição de fase, para que tenha interferência construtiva, a diferença de distância tem que ser feita n lambda sobre 2 com n ímpares. Ou seja, a condição é diferente, tá certo? Para interferência construtiva, fontes em oposição de fase, o n é ímpar. Muito bem. Espero que você tenha compreendido e gostado deste vídeo explicando sobre interferência de ondas e ondas em corda e ondas bidimensionais. O próximo vídeo vamos tratar de interferência luminosa. Até o próximo vídeo. Enquanto isso, compartilhe, se inscreva no canal, divulgue os nossos vídeos. E qualquer dúvida, passe pelo e-mail